função filter ela faz o seguinte. Ela pega a função que eu vou especificar, que eu vou passar para ela. Eu vou passar para ela um parâmetro, o nome de uma função, e vou passar para ela um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, no caso aqui, vai ser o conjunto de dados varia de 2 até o valor 24, inclusive. Ou seja, de 2 a 25 vai ser de 2 a 24. E vamos ver o que acontece. Como resposta, essa função me deu os seguintes valores. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30. O que é isso? Na realidade, ela me retornou, se você pegar f de 5, por exemplo, você vai ver que é true. Se você pegar f de 7, você vai ver que também é true. Se você pegar f de 11, que também é true. Você vai pegar f de 13, né? E assim por diante, f de 19. Então essa função, ela me submeteu todos os valores que eu passei para ela aqui no range. Eu fiz um range de 2 a 25. Ela me pegou todos os valores e submeteu a essa função e guardou, filtrou apenas os valores para os quais a função retornar o valor verdade. Né? Observe que isso aqui eu poderia ter colocado da seguinte forma também. Eu poderia ter colocado filter F, ao invés de ter botado o range de 2 a 25, eu poderia ter botado aqui um conjunto de valores qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Eu poderia ter feito isso. E dessa forma ela me retornaria somente os valores para os quais o retorno de f é verdade. Então foi assim que eu, sem ter programado, sem ter dito exatamente o que eu queria, eu obtive uma seleção dos números que não são divisíveis ou por 2 ou por 3, assim, dessa forma. Então, observe que a função filter fez para mim, ela me poupou de ter escrito um algoritmo mais complexo que faria essa seleção para mim. Uma outra função bastante útil para a geração de séries, essas mesmas séries que nós já vimos aqui, que nós geramos de uma forma bem simples, mas que poderia ter sido ainda mais simplificada utilizando essa função, é a função map. Então imagine que eu defino a função cubo como sendo o valor, recebe um dado e retorna o triplo desse valor, ou seja, o cubo desse valor. Bom, e aí eu uso a função map, passando para ele a função pool e passando para ele o conjunto de dados. Então o que o map faz? Da mesma forma que o filter, ele vai gerar meu conjunto de dados e vai para cada dado que eu gerei aqui, ele vai aplicar esse dado à função cube. Ele vai chamar a função cube e passar para ela cada um dos dados gerados e retornar o resultado. Então se vocês olharem aqui embaixo, o range de 1 a 11 é de 1 até o 10 inclusive. Então nós temos para o 1, ele submete a função, o triplo do 1 é o próprio 1. Para o 2, o triplo do 2 é o 8. Para 3, o triplo do 3 é o 27. Então a gente vai obter exatamente uma série que são exatamente os triplos dos valores das posições. Vamos ver se funciona. Vamos ver rapidamente se funciona. Então faço. A primeira coisa que eu fiz foi definir a função cubo. Aqui é minha função cubo definida. E a seguir eu uso a função map. Então, mais uma vez, vocês estão vendo aí o que o map fez. Ele pegou todos os valores gerados pelo range, né? Obviamente podia ter sido assim, por exemplo, você podia ter colocado tipo, uma lista aqui no lugar do range, não tem problema nenhum, né? E você viu que ele gera exatamente, ele chama a função passando cada um dos elementos da lista que você passou para ele como argumento. É assim que funciona o map. Bom, se a sua função possui mais de argumentos, imagine a função add que nós criamos aqui. Nós passamos para ela dois argumentos, o x e o y, e retornamos o valor da soma x mais y. Ora, se a sua função tem mais do que um argumento, você tem que usar na função map o nome da função e a seguir as sequências com as listas dos argumentos que serão passados para a função. Ele passará os argumentos um a um. Então, os dois primeiros, os dois segundos, os dois terceiros e assim por diante. É assim que acontecerá. Então, ele, nesse caso da função add, que retorna x mais y, vai retornar quem? 0 mais 0, que é 0, 1 mais 1, que é 2, 2 mais 2, que é 4. Por quê? Porque o sec é uma range de 0 a 8. Então, 0 mais 0, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, e assim por diante. Vamos ver novamente, né, só para a gente ter certeza que funciona. Tá aí, definimos a função add,
né? Agora vamos criar uma sequência de 8. A seguir vamos usar o map e vamos ver o que deu. Aí, exatamente 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Ou seja, ele somou a sequência com ela mesma, passando cada um dos valores para a função add e retornando esses valores na forma de uma lista. Foi assim que funcionou. Uma outra ferramentinha um pouquinho mais complicada é a função reduce, né? Então, o reduce, ele vai pegar e vai aplicar sucessivamente a função aos valores que forem retornados pela própria função. Então, se você tem a função add, essa função add, ela pega dois valores, vai retornar para cada dois valores um resultado, ele vai guardar esses resultados e vai, com essa nova lista de resultados, reaplicar a função add aos resultados. E aos resultados dos resultados, aos resultados dos resultados, até não ter nenhum elemento para fazer isso. Bom, se você fizer isso com uma range de 1 a 10, o resultado vai ser a soma dos elementos de 1 a 10, que no caso é 55. Vamos ver. Temos aqui a criação da função add, definição da função add, né? E nós temos em seguida a aplicação da função reduce. Então, ele exatamente obteve 55. Então, ele pegou cada um dos valores retornados pela função add e reaplicou sucessivamente os valores recebidos até que ele obtivesse um só valor, que foi o valor 55. Bom, um dos recursos que o Python também possui é a geração automática de listas, também chamado de List Comprehension. Imagine que você tem uma lista, por exemplo, e você quer gerar a partir dessa lista uma outra lista que elimine os espaços em brancos no início e no fim das palavras. Então você simplesmente usa o colchete, coloca uma variável .strip e usa o for, né, para essa variável sendo variando dentro do conjunto que você já definiu. Então o app vai variar em Freshfoot, ou seja, vai assumir os valores, cada um desses valores, e para cada um desses valores você fala o comando strip para eliminar os caracteres em branco no início e no final das palavras. Você pode usar as operações ainda dentro dos colchetes para poder permitir a geração automática dessa lista. 3, 2x, 1x e vec, sendo vec igual a 2, 4, 6. E assim por diante. Existe uma série de operações que podem ser permitidas dentro da geração de uma lista. E é bom você consultar o manual, o tutorial oficial do Python ou o manual da linguagem para ver até onde se pode ir na geração automática de listas. Apagar a mesma lista, né, que a gente já viu aqui, dado uma lista qualquer, eu posso apagar qualquer elemento, qualquer posição, del, índice 0. Isso aqui a gente já viu e já usou em alguns programas. Eu posso apagar também uma faixa, apagar os valores de 2, a posição 2 a posição 4, significa o elemento 0, 1, 2, 66.25, até a posição 4, 3, 4, 333, 333. Na realidade, ele apagou apenas o 3 e o 4. É isso aí, para apagar a menção lista é fácil. Existe um outro estudo de dados em Python chamado tupla, né? Então a tupla é um conjunto, é uma sequência, aliás, perdão, imutável de valores separados por vírgulas. Então isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vírgulas, 5, 4, 3, 2, 1 vírgula, hello, é uma tupla. Eu posso acessar uma tupla pelo índice, né? Obviamente tem índice 0 é esse, tem índice 1 é esse aqui, tem índice 2 é esse aqui. Né? Posso alinhar, colocar tuplas dentro de tuplas, não tem problema. Sendo que sempre que eu vou manipular as tuplas, eu utilizo os parênteses. Apenas nesse caso aqui que eu não preciso usar parênteses, mas na maioria dos casos eu preciso usar parênteses. Se eu mandar imprimir uma tupla, ele vai imprimir a tupla dessa forma. Posso criar uma tupla vazia, empty, por exemplo, abrindo e fechando os parênteses. E posso criar uma tupla qualquer também, simplesmente adicionando uma vírgula ao final de um elemento. Posso ver o comprimento de uma tupla com a função len. Len empty dá um valor 0, que empty é vazio, ou singleton, que é esse tupla que eu acabei de criar aqui, que dá o valor 1, e assim por diante. Ok? Bom, eu posso empacotar uma tupla, né, dessa forma, atribuo ao t esse valor aqui, 3 valores que estão empacotados no t. Eu posso pegar esse valor de t e desempacotá-lo e colocá-lo em 3 variáveis separadas, um para cada componente da dupla. 1, 2, 3, 4, 5 vai para o x, 5, 4, 3, 2, 1 vai para o y, e o hello vai para o z. Teste aí, digite, execute, experimente.